Olá, meu amigo, estamos aqui continuando nossa jornada, conhecendo a Bíblia, hoje o livro do profeta Amós. O profeta Amós, ele viveu ao sul de Jerusalém. Ele era um homem de vida comum à sua época. Diz que ele era pastor, boieiro, que é uma pessoa que cuida de bois, que cuida de gado, e também ele era um colhedor de sicômoros, um homem que colhia e tratava dessa fruta. Então ele era um homem de uma vida rural, uma vida agrícola. Porém, Deus levantou ele como profeta em Israel. É interessante que nessa época haviam profetas profissionais. Lá no capítulo 7, inclusive, nós vamos ver um momento em que ele está falando e que alguns profetas que trabalhavam para o rei, que eram, vamos dizer, funcionários do reino, vêm e tentam tramar para que Amós se calasse. Que Amós estava profetizando algo que vinha do coração de Deus, mas que era duro, porque era verdade. O rei havia se contaminado e o reino estava em corrupção e Deus estava trazendo um juízo que viria para Israel logo adiante. Então tentam calá-lo e ele diz: não, eu não sou um profeta profissional, eu não sou pago, eu sou um boieiro, eu sou um homem que cuida de bois, eu sou um colhedor de sicômoros, né? Eu sou um pastor, eu trabalho no campo, Deus me tirou de trás do gado e me trouxe para cá, Deus me mandou fazer isso, não é vocês que estão me pagando, então vocês não vão dizer se eu vou me calar ou não. Ele não teve medo das ameaças. Então ele viveu num período em que o rei Jeroboão II era o rei de Israel e em Judá nós temos o rei Uzias. Isso é finalzinho do século 8 a.C., 790 e poucos antes de Cristo, ok? Um pouco antes do reino do norte, né, do reino de Israel, ser invadido pelos assírios e ser levado para o cativeiro da Assíria. E ele fala por quê, né? Ele fala que é por causa dos pecados que o povo estava vivendo, que o povo estava se prostituindo atrás de outros deuses, que o povo estava vivendo de forma desonesta, que os juízes oprimiam os pobres, que havia desigualdade, que as pessoas não estavam buscando a paz, que não se ensinava o bem. Porém, ele também chama todos ao arrependimento, prometendo que se o povo se arrepende, Deus vai agir em favor do povo. Então essa mensagem profética, ela é muito comum aos outros profetas que nós lemos aqui. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos trazem uma mensagem nesse mesmo sentido, uma mensagem de arrependimento. Esse é o centro da mensagem de Amós. É interessante que aqui mostra que Deus, ele não está parado na história. Muitos dizem assim: onde está Deus que vê os maus fazerem o mal e não faz nada? Deus é longânimo. Ou isso, sabe o que quer dizer? Quer dizer que Deus demora a se irar, que Deus tem a sua força sob controle, mas Deus também é justo. Então, Deus pode demorar a se irar, Deus é misericordioso, Deus dá uma nova chance, Deus envia o Espírito antes ao coração, Deus fala por meio de profetas, de homens de Deus, mas se as pessoas não se arrependerem, Deus fará juízo, porque Deus não pode deixar o mal seguir o seu mal e fazer o mal a outros. E no capítulo 2 ele começa então a falar contra os pecados de Judá e também contra os pecados de Israel, as tribos do norte. Então ele é um profeta que viveu nesse período anterior aos exílios, tanto do norte quanto do sul. E ele vai falar em especial contra o reino do norte, contra o que estava se cometendo de pecado no reino do norte. Vai falar sobre Samaria, sobre os outros deuses. No capítulo 4 ele fala muito sobre isso. No capítulo 5 ele faz então um chamado ao arrependimento ao povo de Israel. Capítulo 5 diz assim, versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, e essa palavra serve para nós também: buscai-me e vivei. Olha só, me busquem e vocês vão ter vida. Porém, não buscais a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José um fogo que a consuma, e não seja em Betel, não haja em Betel quem o apague. Então ele vai falando das cidades, ele diz: olha, se vocês não me buscarem nas cidades de vocês, vai vir um fogo que não pode se apagar. E aqui então ele fala de um discurso no capítulo 5 que diz que o povo de Israel pediu o dia do Senhor. Senhor, nós queremos o teu dia. O dia do Senhor na Bíblia
é o dia do julgamento final, é o dia do juízo, onde todos seremos julgados pelas nossas ações e também pela nossa fé, né? É o dia do julgamento final que todos nós vamos passar. Mas aqui ele fala ao povo, né, que estava nessa antiga aliança, que dependia do cumprimento da lei antes de Jesus. Ele fala ao povo: olha, por que vocês pedem o dia do juízo, né? O dia do Senhor, porque o dia do Senhor para vocês vai ser algo terrível, vai ser escuro, porque vocês estão vivendo uma vida de pecado. Que o homem não peça o juízo de Deus se ele está vivendo em pecado. Arrependa-se, é isso que Deus quer. Depois ele fala da corrupção no capítulo 6, e ele tem uma visão sobre gafanhotos, fogo e prumo, né, como algo que Deus iria enviar. No capítulo 7 ele é acusado como conspirador, mas ele não muda o seu discurso, apesar de todo o pavor que deve ter vindo ao seu coração, sabendo que ele estava sendo ameaçado, e disseram: ó, vai embora da cidade, vai para um lugar distante, lá come teu pão, vive lá, te isola. E ele diz: não sou pago por vocês, é Deus que me enviou. Ele termina versículo 14 e 15 do capítulo 9 com uma mensagem que sempre é a mensagem de Deus, que é a mensagem da reconciliação por meio do arrependimento, que é a oportunidade que todos nós temos de nos arrependermos e de nos voltarmos ao Senhor e recebermos o perdão. Diz assim, versículo 14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Hoje nós vemos o povo de Israel como um povo muito abençoado. A nação de Israel que existe hoje, ela vive essas promessas. Mas também nós, igreja, que somos o Israel espiritual, aqueles que creem em Jesus, na raiz de Davi, nós temos em nós todas essas promessas. Promessas de que Deus reedifica vidas que foram destruídas, cidades que foram assoladas, significa famílias que estavam em confusão. Deus muda a sorte, Deus dá graça, Deus cuida e Deus traz de novo alegria, sustento. É isso que Deus faz por meio de Jesus Cristo em nossas vidas. Tudo aquilo que o pecado, desde Adão e Eva, trouxe de consequências ruins por meio do governo de Satanás, é desfeito por meio do Filho de Deus, o Filho do amor, que nos resgata do reino das trevas e nos leva para o reino de Deus. Podemos viver assim também por meio das profecias de Amós.